Vamos falar agora sobre o caso Eduardo Bauerman. Hoje, como prometemos, com o Fernando de Gaspari, que aqui está. Advogado Fabrício Pozzocco, que semanalmente está com a gente no quadro Seu Direito, falando de assuntos relacionados ao mundo jurídico. E hoje é um imbróglio jurídico, né? Por favor, de Gaspari, a sua primeira pergunta. Uma pequena análise desse caso no seu poder de síntese, por favor. Como é que o senhor analisa, como é que o senhor vê as provas que estão sendo apresentadas? Pois bem, esse caso que envolve o Eduardo Bauerman, né, zagueiro do Santos, nessa operação que tem sido feita aí pelo Ministério Público Federal, as provas produzidas demonstram que efetivamente algumas coisas aí ele acabou pisando na bola, vamos dizer assim, né? Existem informações, trocas de mensagem, e existe até mesmo agora uma situação que foi há pouco tempo apresentada à imprensa, de que não apenas a questão da troca de mensagens, mas ações relacionadas a ele, não somente com as pessoas que apostavam, né, mas também com empresários falando sobre isso. Então a situação do Bauerman hoje, assim como de outros jogadores, passa a ser um tanto quanto complicada, porque ele dizia que não tinha nenhum envolvimento, né? Ele foi a público, inclusive, apresentando uma nota que ele não tinha nenhum envolvimento. Hoje, inclusive, ele já se encontra afastado do time do Santos, com uma declaração, né, específica do time do Santos, dizendo, inclusive, que não compactuava com essas situações, que não são antiéticas e desonestas. Então, a gente acredita que o zagueiro do Santos esteja aí com alguns problemas aí para poder resolver nesse caso, podendo até mesmo chegar a uma condenação. E aí a minha pergunta, doutor Pozzocco, em se confirmando as falcatruas de que ganhou dinheiro para tomar cartão, para ser expulso e para ali pampam, em se confirmando, e a justiça é que vai confirmar ou não, ele, por exemplo, pode ser preso? Sim, ele pode. A gente observando o processo, as informações que são trazidas na mídia, a gente tem a informação que o Eduardo Bauerman está sendo processado, assim como outros jogadores, por 3 delitos. É o que a gente chama de associação ou organização criminosa, lavagem de dinheiro e corrupção no âmbito esportivo. Se ele chegar a ser condenado dentro dessa situação, com certeza ele pode vir a ser preso. Doutor, ainda tratando das penalidades aí nesse caso, ele teria sido, eu falo supostamente, porque a gente ainda não tem a confirmação, né? Ele teria sido, teria recebido dinheiro de R$50 mil para o jogo do Avaí, mas ele não tomou o cartão. Mesmo assim, só de ter tido essa conversa com aliciadores, ele pode ser condenado? Pode. Quando nós olhamos, é lógico que a gente tem que observar qual é o delito, né? Então, a questão da associação criminosa, da questão da lavagem de dinheiro, mas principalmente pela corrupção no âmbito esportivo. Se nós formos no artigo 242, especificamente do Estatuto do Torcedor, que a gente chama, né? Do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, esse é o nome técnico, a gente vai ver, na verdade, que simplesmente o ato de dar ou prometer vantagem indevida, de qualquer modo que influencie o resultado da partida, isso pode gerar aí uma multa que vai de R$100 a R$100 mil e até mesmo a exclusão do esporte direta. Sem a necessidade de reincidência, de primariedade, coisas do tipo. Por exemplo, nesse mundo da política, esses vagabundos aí, esses ladrões aí pelo Brasil afora, quando fazem a tal delação premiada, ou seja, colaboram com as investigações, entregam outros sem vergonhas também, né? Olha, tem fulano, ciclano e beltrano. Eles recebem alguns presentinhos da justiça, como, de repente, uma diminuição de pena. Nesse caso de Eduardo Bauerman, se ele fizer isso, se confirmando que ele está atolado até o último fio de cabelo e entregar outros nomes e colaborar com a investigação,
ele também pode ter a pena, não sei qual, enfim, isso é a justiça que decide, reduzida ou não funciona assim, Dr. Pozzocco? Sim, numa situação como essa, existe a possibilidade, né, do que a gente chama vulgarmente de delação premiada, né, acordo de não persecução penal, tem alguns benefícios aí efetivamente que isso pode trazer para o Eduardo Bauerman algum conforto, seja de diminuição da pena ou de até mesmo vir a não sofrer nenhum tipo de pena, no caso dele fazer essa delação. É importante que se diga até, para as pessoas poderem saber, que um dos jogadores, especificamente lá em Goiás, já fez um acordo de não persecução penal com o intuito de entregar os outros partícipes desse negócio. Então esse atleta saiu na frente exatamente para não receber nenhuma punição. Pelo que foi colocado na mídia, a questão específica é somente essa: olha, você me entrega todo mundo e você passa a ser testemunha disso aqui, você não vai ser apenado por isso, não vai receber as penas específicas de prisão, poderá responder e ficar em liberdade ao final do processo. Então, quem sai na frente, quando faz alguma situação como essa, sempre tem os benefícios maiores. Doutor, para a gente terminar, né, a gente tem que cumprir o tempo do jornal aqui, tem muito assunto ainda, mas infelizmente não dá tempo. E cada dia do tema vão surgindo mais nomes e mais detalhes. Exatamente. É só, como se diz na gíria, é só a ponta do iceberg dessa sem-vergonhice toda. Meu Deus do céu. Na sua opinião, doutor, agora é opinião para o senhor conhecer como trabalha a justiça brasileira. A punição, caso se confirmem o que a gente parece aí, né? Será exemplar nesse caso? Esses atletas, na sua opinião, serão banidos do futebol? Então vamos lá. A lei permite esse banimento desses atletas do futebol. Se nós voltarmos lá atrás, em 2005, a gente lembra que existiu a máfia do apito. E lá naquela época da máfia do apito, os juízes recebiam valores para poder alterar os resultados, esses juízes foram banidos do esporte. Edilson. Então, isso. Edilson Pereira de Carvalho. Exato. Então, existe essa possibilidade para acontecer aqui também. A gente lembra que na Europa, clubes da Itália e clubes da Espanha também já receberam punições exemplares, inclusive sendo rebaixados, né, retirados do campeonato. Então, aqui no Brasil, os clubes estão sendo tratados como vítimas. Então, a gente não tem aqui esse problema de rebaixar o clube ou alguma coisa nesse sentido. Mas existe uma probabilidade muito grande de confirmar, confirmando tudo isso, os atletas serem banidos do esporte. Ok. Doutor Fabrício Pozzocco, um grande abraço, muito obrigado, hein? Até sempre.